A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Quero convidar você aí que está agora na sua casa, escutando essa live aí no Facebook, no Instagram, pelas redes sociais. Pedir para vocês dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar, irmãos. Querem fazer a obra de Deus? Para fazer a obra de Deus, para ser um missionário, não precisa você sair da sua casa e atravessar o outro lado do país, ou sair da sua casa, ir lá na esquina, pregar, não. Você pode fazer aí, agora mesmo no seu sofá. O que você faz? Acabando esse vídeo aqui, compartilha com aquele que precisa ouvir uma palavra do Senhor, uma palavra de Deus, e você vai estar fazendo a obra de Deus. Amém? E meus irmãos, agora eu peço para que vocês façam uma oração comigo nesta noite, que o Senhor venha estar conosco no decorrer deste culto, abençoando os louvores que serão louvados, abençoando a palavra que será ministrada, para que alcance as vidas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, por mais um dia, por mais uma noite, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Pai, de estar na Tua presença. Senhor, nós não podemos ainda estar fisicamente próximos, meu Deus, mas eu creio que em espírito, meu Pai, nós estamos unidos em um só clamor, em um só pensamento, em um pensamento, Senhor, de cura, de restauração para este mundo, para que nós venhamos, Senhor, estar juntos novamente, adorando e glorificando o Teu santo nome, Pai. Então, Senhor, eu te peço por cada vida que está agora, meu Deus, desse outro lado, assistindo esse vídeo, que o Senhor entre na casa, Senhor, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação. Senhor, eu não sei o que essa pessoa está passando nesse exato momento, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que eu tenho um Deus, Pai, que pode, além do impossível, fazer muito mais. Então, Senhor, eu te peço que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha guardar essas vidas, venha guardar essas almas, a sua casa, a sua família, e que essa palavra, meu Deus, venha entrar no coração de cada um, Pai. Eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora vocês vão ouvir o louvor e logo eu volto com a palavra. Amém? Deus abençoe. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar feito
Amém, meus irmãos, vamos retornar aqui. Peço agora que você pegue a sua Bíblia e abra comigo em Juízes 16, no número 30. Nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão, uma história muito conhecida. Eu acho que até as criancinhas que frequentam a escola dominical, se a gente falar, vocês conhecem Sansão? Todo mundo sabe que é aquele que tinha o cabelão e que quando raspou a cabeça dele, ele perdeu as forças. Então nós vamos falar um pouquinho da história de Sansão, o que Deus transmitiu ao meu coração e que eu vou transmitir a cada irmão e que do mesmo jeito que tratou com a minha vida, venha tratar com a vida dos irmãos, amém? Então, Juízes 16, 30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força e caiu, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matará em sua vida. Vou repetir. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais mortos o que matou na sua morte do que o que matará em sua vida. Amém? Amém, meus irmãos. Essa palavra aqui que Deus veio na minha mente, na verdade, ontem, eu ia, antes de chamar o Guilherme para a gente marcar, o Senhor tocou no meu coração para mim falar sobre essa morte de Sansão. Não vou me apegar lá sobre a traição de Dalila, sobre essas coisas, não. Eu quero só me apegar aqui. Sansão, quando ele nasceu, antes dele nascer, Deus vai chamar, o anjo vai aparecer para sua mãe e vai fazer uma promessa para ela. Que ela, mesmo sendo estéril, Deus daria para ela um filho. Né? E que esse filho iria salvar os judeus da mão dos filisteus. Amém? Isso aconteceu. Isso aconteceu. A gente acabou de ver aqui e ali vai falar que ele vai matar um monte de filisteus, muito mais do que enquanto eles estavam vivos, por causa da sua morte, junto com a sua morte. E o que me tocou de toda essa palavra? Será que era esse o plano de Deus para Sansão? Ele realmente ele alcançou a promessa que Deus tinha feito lá para a mãe dele, de que aquele menino, aquele homem que ela iria ter, iria gerar, iria livrar ele das mãos dos filisteus. Realmente aconteceu. Mas será que era dessa forma que Deus planejou para a vida de Sansão? Será que Deus planejou que Sansão morresse para poder salvar a sua nação? Eu fiquei pensando nisso. Falei, será que tudo isso que aconteceu com Sansão foi um plano de Deus? E aí eu comecei a me aprofundar mais, porque a gente sabe muito natural, assim por cima da história, que Sansão, ele era nazireu, né? É essa palavra. E ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em coisas imundas, ele não podia beber vinho. Tinha umas coisas que ele não podia fazer, que antes dele nascer, um anjo vai aparecer e vai falar isso para sua mãe. Se vocês for ler lá desde o começo, por isso que eu falo, a gente sempre tem que ler a história toda, não só escutar no livro, que é meio reduzido, aí a gente só vê lá que Dalila traiu Sansão e descobriu o segredo e foi falar lá do cabelo dele, raspou, enfim. Toda essa história que todo mundo conhece, não vou me aprofundar, mas eu peço que vocês e os irmãos leiam. Se vocês não conhecem, se vocês ainda não conseguiram saber a história de Sansão, que vocês leiam e vocês vão entender do que eu estou falando, mas eu creio que muitos conhecem por cima a história de Sansão. E eu fiquei com isso na cabeça. Será que tudo isso foi um plano de Deus? E aí eu comecei a ler sobre a história de Sansão, que está aqui em Juízes. E eu fui vendo que não. Deus tinha sim uma promessa na vida de Sansão, tinha sim, através da vida dele, realmente iria livrar os judeus da mão dos filisteus pela vida de Sansão. Mas não era esse bem o plano de Deus. E o que acabou acontecendo? O que acabou acontecendo que veio levar a morte, veio ser cumprida a promessa, porém ele acabou perdendo a sua vida junto. Então quando você vai começar a ler, você vai ver algumas coisas, algumas decisões que Sansão tomou que não era para ser tomada. Se você ler lá no Juízes 14,
Aí do 5 ao 6 lá em diante, você vai ver que ele vai matar um urso, ele mata um leão, me perdoa, ele vai matar um leão. Depois de alguns dias, quando ele volta, ele vai ver que aquele leão morto tá tendo um mel lá, começa a surgir um mel, e ele vai lá e prova desse mel. Então a gente já vê a primeira desobediência de Sansão. Porque porque o anjo tinha falado para a mãe dele e depois confirma para o pai que ele não poderia tocar em nada que era imundo. Então nós vamos ver que Sansão, ele já vai começar a desobedecer a Deus. Então nós vamos ver que Sansão, ele já não começa, o que ele tinha que fazer, ele já não começa fazendo direito. Aí entra aquele negócio que a gente diz muito dentro da igreja, mas não tem nada a ver. Os nada a ver. Porque vem a desobediência através dos nada a ver, que a gente acha que é tudo normal. Sansão foi lá, comeu, achou gostoso, gostou, era bom, levou ainda e ofereceu para o pai e para a mãe, porque os nada a ver, irmãos, muitas vezes a gente fala os nada a ver dentro da igreja, mas os nada a ver começa dentro da nossa casa. Começa quando a gente começa a permitir as coisas dentro do nosso lar. Aí do nosso lar vem para a igreja. Então os nada a ver começa ali. Ele vai catar aí esse mel e vai ainda levar para sua mãe e para o seu pai provar. Certo que eles ainda não sabiam. A palavra vai dizer que ele não deu a falar para os pais dele de onde que era. Mas muitas vezes me leva a ver filhos que começam a praticar coisas ou andar com pessoas que pai não procura saber aonde que está, com quem está, aonde está fazendo, o que está fazendo. Muitas vezes, irmão, nós somos omissos nessa parte. E nós acabamos deixando as coisas do mundo entrar dentro do nosso lar. E, consequentemente, depois dentro da nossa igreja. Foi isso meio que aconteceu com Sansão. Sansão, ele acabou fazendo uma coisa errada, levou para dentro da sua casa e ficou por isso mesmo. Depois, mais para frente, ele vai fazer até uma brincadeira, um enigma sobre isso. Sabe quando a gente fala para as pessoas, irmãos, quando a gente aceita Jesus, Paulo vai falar que nada não é, que nem tudo não é, como que se diz? Não é lícito, né? Mas tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. É isso que Paulo fala. Então assim, a gente não é proibido de fazer algumas coisas, mas tem coisas que não cabe a nós cristãos fazer. Que não cabe a gente como que nem uma criança escutar um funk. Tem mãe que fala, mas não tem nada a ver. Tem nada a ver, minha filha é pequena ainda, deixa ela tá só brincando, ela tá só escutando. Só que daqui a pouco essa criança cresce, com 16, 17 anos, tá indo lá no baile funk dançar e a mãe tá chorando, pedindo pro pastor orar para livrar a filha. Ou, mas não tem nada a ver, a palavra diz que eu posso tomar uma cervejinha, eu só não posso me embriagar. Aí você faz o quê? Você começa a entrar para dentro da sua casa. Só que o seu filho, que é pequeno, ele não tem esse mesmo pensamento que você, que ele pode só se beber um pouquinho, não pode se embriagar. Amanhã ele vai estar dentro de um bar e você vai estar pedindo para o pastor orar para curar para orar pelo seu filho, porque está chegando bêbado, porque está fazendo isso. Então, irmãos, são tudo os nada a ver, são as coisas que não nos convêm, que nós acabamos deixando. E aí acaba acontecendo o que acabou acontecendo com Sansão. Deus tinha sim uma promessa. Como Deus tem uma promessa na minha e na sua vida. Qual é a promessa que Deus tem para nós? A vida eterna, a salvação. Só que como será que nós vamos alcançar essa vida eterna? Como você vai alcançar? Como que eu vou alcançar essa vida eterna? Sansão, ele podia ter feito tudo o que Deus tinha para fazer, mas ele não precisava ter morrido. Você concorda que ele podia ter? É que nem o pessoal lá o pessoal que estava no deserto. Eles também tinham uma promessa que eles chegariam no paraíso. Porém, eles não alcançaram. Mas a culpa foi de Moisés? A culpa foi de Deus? Não, a culpa foram deles mesmo. Porque no meio do caminho, o problema está aí, irmãos. No meio do caminho, o que nós estamos fazendo no meio do caminho? Estamos tocando onde não é para tocar? Estamos olhando o que não é para olhar? Sansão, além de ter tocado em um morto, ter tocado naquilo que era imundo, ele também deixou seus olhos se encantar por outras mulheres que não era, porque
Deus tinha falado que era para eles casarem entre eles. E não podia misturar, né? Um judeu casar com um filisteu. E ele não, nas 2 vezes que ele casou, foi mulheres que não eram judias. Porque ele deixou seus olhos se encantarem. E muitas vezes isso acontece com a gente. A gente está indo tudo bem, estamos na presença de Deus, estamos fazendo as coisas, mas daqui a pouco a gente começa com nada a ver. Aí começa, mas isso aqui não tem nada a ver, não, eu posso fazer. Mas isso aqui, eu escutar isso aqui não tem nada a ver, eu vou escutar. E a gente começa com nada a ver, daqui a pouco nós estamos no pecado. Aí vai acontecer, como se vocês for ver um pouquinho antes também, vocês vão ler, vocês vão entender tudo que eu estou falando, irmãos. Vai tudo se encaixar ali. Para quem não conhece a história, pode estar meio assim. Mas para quem conhece a história, sabe do que eu estou falando. Se você continuar lendo ali atrás, você vai ouvir que a presença de Deus saiu de Sansão. Na hora que rapa a sua cabeça, que ele conta para Dalila o segredo, e ela vai lá, manda os homens entrar, raspar a cabeça dele, na mesma hora a presença de Deus saiu. E é isso que acontece conosco. Os nada a ver, até entrar o pecado e a presença de Deus sair de nós. Aí acontece o que aconteceu com Sansão. Às vezes a gente morre espiritualmente e, dependendo do pecado, fisicamente também. É muito sério, meus irmãos. É muito sério a gente todos nós temos, como eu falei lá no começo, todos nós temos uma promessa. Todos nós temos. Mas o que adianta a gente percorrer, fazer de tudo, tá lá no caminho, só que acabar no meio do caminho, a gente perdendo foco, perdendo a nossa salvação, por tão pouco. Graças a Deus, Sansão se arrependeu. Graças a Deus, Sansão vai pedir misericórdia para Deus. Vai pedir para Deus mais uma chance, mais uma oportunidade. Irmão, se você está nessa noite fazendo algo que não agrada a Deus, se você está provando algo que não é para provar, se você está tocando no que não é para tocar, irmãos, volte atrás. Se arrependa enquanto dá tempo. Faça como Sansão. Sansão pediu mais uma oportunidade para Deus. Vocês vão ver aqui em cima. Então Sansão, no 28, irmão, se você estiver aí com a sua Bíblia, olha isso. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez. Ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Amém? Então ele se arrependeu, ele pediu, ele implorou para Deus mais uma oportunidade. Então, irmãos, eu sei que a gente às vezes até fala: ai meu Deus, não importa, eu só quero entrar dentro do paraíso. Mas como que você vai entrar lá dentro? Você vai passar por todo um processo para poder chegar lá? Sansão não precisava ter passado por nada disso. Ele já tinha a promessa de que ele iria matar os filisteus, de alguma forma iria acontecer. Só que infelizmente aconteceu da pior forma possível, que levou até a própria vida dele. E porque eu falo: mas será que não foi o propósito de Deus, Cristiane, acontecer tudo isso com Sansão? Se fosse, a presença de Deus não tinha saído dele em nenhum momento. Não, ele fez o que não agradou a Deus. A palavra vai dizer, ele realmente fez o que não deveria fazer. Então, irmão, se você tiver, eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como anda, o que você anda fazendo, está muito difícil nessa pandemia. Nós cristãos temos mesmo que vencer nossa carne todo dia. As coisas boas aparecem, o mel, quem não vê o mel ali brilhando, ali chamando e não quer provar? Mas, irmãos, eu quero que você fique com essa palavra de Sansão, fique com esse pensamento aqui de Sansão e leve para a sua vida. Nem tudo a gente pode pegar, nem tudo a gente pode tocar, escutar, falar, nem tudo, meus irmãos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por isso que Paulo disse isso. Então não vamos deixar, irmãos, que o nada a ver entre dentro da nossa casa, entre dentro da nossa vida. Você tem isso aqui, confirma na palavra. Isso é de Deus, isso me edifica.
Isso vai ser bom para a minha vida? Será que se eu fizer isso mesmo, eu vou agradar o Espírito Santo de Deus? E você vai ver, irmãos, quando nós começamos a pedir para o Espírito Santo me incomoda quando eu for fazer algo que não te agrada. Ele vai te incomodar. Ele vai te tocar. E quando ele fizer isso, obedeça, para que não aconteça com você o que aconteceu com Sansão. Para que você não venha morrer. E para pior ainda, porque Sansão pelo menos ainda cumpriu o que foi destinado a ele. Mas para que não seja que nem aquele povo no deserto, que ficou no meio do caminho, que perdeu a salvação, que perdeu o paraíso. Então, irmãos, antes de fazer algo que não agrada a Deus, lembre-se de Sansão. Volte atrás. E se você já está fazendo, peça perdão para Deus. Se arrependa. Pede para Deus mais uma chance. E Ele, como é misericordioso, é um Deus de graça, um Deus de amor, Ele vai te conceder. Amém, meus irmãos? Essa palavra é um pouco dura, mas eu creio que falou essa noite no seu coração, como falou no meu também, porque muitas vezes realmente a gente acaba fazendo algumas coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. Nós não somos nenhum santo, como se diz, mas nós temos que todos os dias nos arrepender do que falamos, do que pensamos e do que fazemos. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra. Agora eu quero fazer uma oração. Quero que você coloque a mão no seu coração. E nós vamos falar agora com Deus. Para que Deus venha entrar na nossa vida, abrir nossos olhos espirituais, para que quando nós vermos algo que não agrada a Deus, quando nós ouvirmos algo que não agrada a Deus, nós venhamos fugir. Nós venhamos pedir para que Deus nos guarde e nos livre. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor me concedeu, Senhor, para passar para a tua igreja. Eu não sei quem vai escutar ela, eu não sei aonde vai alcançar. Mas eu creio, Senhor, que nesta noite eles entenderam a Tua palavra, eles entenderam, meu Deus, que nós não somos proibidos a nada, mas que nós sabemos, Senhor, a nossa posição como cristão, que tem algo, Senhor, em nós, que às vezes nós não podemos fazer, não podemos falar e não podemos olhar. Então, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos fortaleça e nos livra, Senhor, livra a Tua igreja, Pai. Que o Senhor venha nos conceder, Senhor, graça e misericórdia, meu Deus, para quando chegar, Senhor, a tentação, para quando aquilo, Senhor, que não agrada chegar perto de nós, nós venhamos resistir, nós venhamos fugir, meu Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, livra a cada um, Senhor, que está escutando, aqueles que estão ouvindo essa palavra, aqueles que estão nessa tarde agora comigo nessa gravação, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos fortalecer e que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha estar presente em nossa vida, porque quando nós temos a presença de Deus, quando Ele está conosco, tudo é mais fácil a gente resistir à carne, é mais fácil a gente falar não quero. Então, Senhor, nessa noite eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de cada um, Pai, que está nessa noite nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e convido a vocês a estar conosco. Nós estamos tendo culto aos domingos, às 18 horas, aqui na Alexandre Dias Nogueira, 470. Então venha estar conosco. Não fiquem só em casa, venha se fortalecer com os irmãos, venha orar, venha buscar, venha louvar, venha agradecer, e eu creio que Deus estará contigo, amém? Que Deus abençoe.